Oi, perfeito. Oi, Marcelo, boa tarde. Tarde. Tá me ouvindo bem? Te ouço bem, te vejo bem Tá, também. Eu acho que eu estou um beleza. pouco cortado. Eu não sei se eu tenho que chegar um pouquinho para trás aqui, a minha gambiarra. Não queria mexer nela porque senão meu celular pode Eu cair. só vou acender uma luz aqui também, porque eu só tô com uma luz branca na frente. Deixa eu ver se Beleza. melhora. Pessoal, enquanto isso eu vou dar dois informes. O primeiro é que ontem a gente estava com a live do Tyron quando o tempo do Instagram terminou e a live simplesmente caiu. Então a gente está aqui agora nesse momento pedindo desculpas por essa queda. Foi o tempo do Instagram mesmo, que a gente calculou o tempo ontem de forma errada. Hoje, por exemplo, a gente começou 6 em ponto, temos que ir até 7 em ponto, pelo menos nessa primeira live. E foi isso. E como a live caiu bem na hora que o Taron estava fazendo as considerações finais dele, eu acho que o pessoal foi meio que pego de surpresa. Então, gente, foi isso. Desculpem. Eu também vou dar um informe. Deixa eu ver aqui, porque a gente recebeu no direct, aí eu anotei. Sim, a Dandara Bassan, nossa colega bibliotecária lá de Brasília. A Dandara ela faz várias pesquisas, ela tem vários estudos na área de saúde. Isso é muito legal porque é bom ver uma bibliotecária atuando exatamente nesse campo e da forma como a Dandara atua. Hoje ela publicou um artigo na Biblio, então eu acho que é biblio.cartacapital.com.br, acho que é esse a forma de acesso, e é um artigo chamado Coronavírus e Desigualdades, alguns apontamentos para bibliotecários. Eu vou pedir para o Wallace colocar esse link desse artigo que ela publicou aqui nos comentários, depois que eu abrir os comentários no final da live, para vocês acessarem. Marcelo, eu vou te apresentar agora, e vai ser bem rápido e já te passo a palavra. O Marcelo Voto, ele é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Ele é mestre em educação pela Universidade de Caxias do Sul, a UCS. É professor titular na Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó, e é o atual coordenador do Grupo de Trabalho em Catalogação, GTCAT, da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições, a FEBAB. O Marcelo vai falar com a gente sobre a implementação do RDA em bibliotecas, certo, Marcelo? Certo, Vitor, te agradeço o convite. Só gostaria de fazer um acréscimo na minha apresentação, não é por culpa tua, tá? Mas eu também venci o campeonato de chopeamento da cidade de Feliz, aqui no Rio Grande do Sul, em 2014. É um título que eu sempre gosto de carregar junto comigo. Também tem um curso de barista básico, feito pelo Café do Mercado. Tá? Então são 2 títulos não acadêmicos, mas eu gosto de deixar sempre registrado aqui, porque é um bom café e tomar cerveja eu sei fazer também. Mas, passado isso e falando um pouquinho sério, te agradeço, tá? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o convite. Parabenizo tu, o Wallace, e eu sei que tem outros bibliotecários aqui que estão junto com vocês, que tiveram a iniciativa, sabe, nesse momento de pandemia que estamos, e todo mundo em casa. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês desde o início, desde a primeira palestra foi o professor Carlos, se eu não me engano, né? Uhum. Isso, é fantástico, eu admiro muito o trabalho dele, o livro dele. Então, parabenizo vocês, viu? E fico muito feliz de estar aqui. Bom, acredito que eu já posso dar início, então, à palestra. Conforme eu tinha conversado com o Vitor, a ideia realmente é entre 25 a 30 minutos fazer um panorama geral e depois ficar aqui à disposição para responder perguntas e conversar com o pessoal nos próximos 30 minutos. Para essa conversa, pessoal, eu preparei 3 tópicos gerais, tá? Que é onde a gente vai passar. A ideia é realmente passar ali máximo 10 minutos em cada tópico e a gente avançando, por mais que o tópico 2 é o principal, então eu acredito que eu vou ficar mais tempo nele. Então, os 3 tópicos que eu separei para a gente conversar hoje, são aspectos teóricos da catalogação e do RDA. É importante a gente ter um panorama, só para depois poder realmente ir para o tópico 2, que é o que eu considero mais importante, que é a prática da implementação do RDA em bibliotecas. E, por fim, ali um panorama geral de como está o RDA no mundo e no Brasil. Então, a ideia é
poder conversar dentro desses 3 tópicos. Obviamente, eu não sei se é comum o pessoal fazer isso, eu preparei uns textinhos ali para algumas anotações. O bacana de não estar usando slides também é que te libera isso, né? Então, eu preparei, então, se de vez em quando vocês verem o meu olhar desviando um pouquinho da tela, é só porque eu estou olhando os tópicos ali que eu separei, tá? Mas o primeiro ponto, e eu sempre costumo levar isso para minha turma, como um questionamento, é o que veio antes? Os códigos ou os catálogos? Sabe? Isso é uma primeira pergunta que eu lanço. A bem dizer, qual é a função de um código de catalogação se não uniformizar, né, os dados descritivos, os dados apresentados em um catálogo? Só que, se nós olharmos a história do conhecimento, e até mesmo a história das bibliotecas, nós vamos perceber que já existiam bibliotecas 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, a história do conhecimento ele já está datando há mais de 5.000 anos. E já nessas primeiras bibliotecas que foram descobertas, que possuíam mais de 3.000 anos, já se encontravam catálogos, tábulas de argila, que tinham ali eu vou falar a palavra que nós utilizamos hoje, obviamente que não era nesse conceito, mas já encontravam-se ali as referências dos materiais existentes na biblioteca, já entendendo uma otimização. As tábulas, por serem de argila, elas quebravam facilmente, elas não podiam estar em locais secos, também não podiam estar em locais tão úmidos, ou seja, a durabilidade era horrível. Tanto que é por isso que não utilizamos mais tábulas de argila há um bom tempo. Então, a ideia realmente era ter uma única tábua, ou algumas tábuas ali que pudesse ser manuseada frequentemente, até substituídas com a coleção da biblioteca. Ou seja, catálogos já existem há muitos anos. Só que os códigos de catalogação não. Ou seja, desses 5.000 anos, vamos tratar assim, de história do conhecimento, ou da produção do conhecimento, da organização da informação, nós vamos falar que códigos de catalogação surgiram nos últimos 700 anos. Sabe? Então vejam que nós estamos aí deixando para trás 4.300 anos que não havia uma preocupação com descrição de dados, com descrição de elementos. Não haviam isso. Tá? Obviamente que não haviam nem redes, por mais que, sabe, naquela época. Então é muito importante botar esse ponto. Então é um ponto importante falar aqui que, obviamente, quando eu menciono tudo isso, e numa conversa como estamos tendo aqui, eu sei e reconheço que eu estou deixando N questões para trás. Então, talvez alguns profissionais que tenham um estudo aprofundado sobre esse tema devem estar, mas o Marcelo não vai falar tal coisa? Não tem como, por tempo aqui, abordar toda essa historicidade. Mas o fato é que, se a gente der um salto, vai ser no renascentismo que nós vamos encontrar o surgimento das primeiras regras de descrição de elementos para catálogos. E por que no renascentismo? Ali, entre os séculos XV e XVI, porque foi ali que nós tivemos um boom de ciências, já está no renascentismo, estavam saindo da Idade das Trevas, e também em 1500 a invenção da imprensa. Esses dois fatores culminaram em proliferação de novas ciências, novos conhecimentos, e a fabricação, vamos dizer assim, de livros, o potencial que nós tínhamos agora de não ficar apenas literalmente na mão dos escribas, certo? E poder então produzir bastante livros. E por que isso é importante para a catalogação? E eu digo para a catalogação e não para as bibliotecas, porque esse boom comercial que se criou... e um ponto importante, eu vi que vários colegas foram apresentando referências. Tudo que eu estou falando hoje, eu já separei os livros que eu vou indicar, tá? Então depois eu vou deixar também a lista. Isso gerou um boom comercial e até mesmo de pirataria dos livros, como o Chartier bem apresenta num livro. Eu só não vou ser pedante que a gente ficar citando títulos, mas enfim, ao longo eu não vou mais ficar citando títulos, tá? Ou talvez sim. Mas enfim, a questão é que ali pelo século XVI, as livrarias sofreram um boom, e foi numa livraria, pelo menos do conhecimento que nós temos, é que surgiu as primeiras regras de descrição para um código. Foi um livreiro inglês que criou, ele é o... Nossa, eu não botei o nome dele aqui, mas é Menzel. Agora eu não me lembro o nome, eu me lembro o sobrenome dele. Menzel. Deixa eu ver se eu estou com material aberto aqui dele. Não estou mais, mas é Menzel. Eu só não lembro agora o nome dele, lembro o sobrenome, Menzel. Que ele foi, pelo menos que se conhece, o primeiro a fazer anotações dos catálogos a partir de regras pré-determinadas por ele. E são muito interessantes ali. Menzel já estava colocando algumas regras como entrada dos nomes pessoais pelo sobrenome. Vejam, algo para nós hoje é extremamente raso até, ou banal, é óbvio que será dessa forma. Em 1600, 1500 e pouquinho não era.
Então isso foi inventado em algum momento. Ele que definiu a entrada para obras anônimas, definiu a entrada uniforme para as Bíblias, defendeu a ideia de que um livro deva ser encontrado tanto pelo sobrenome do autor, como pelo assunto, e pelo tradutor. E ele incluiu nos registros criados por ele tradutor, impressor, ou até mesmo a pessoa que imprimiu, data e número do volume. Vejam, elementos que para nós, hoje, simples, dados a serem descritos, mas que foi um livreiro, sabe, em 1500 e pouquinhos, eu não peguei a data, mas foi no século XVI, que criou isso dentro de uma livraria, porque as livrarias tinham uma grande representatividade na comercialização destes novos livros, ou novo formato do livro. Suporte, melhor dizendo. Então, a partir disso, diversas frentes aconteceram na elaboração de códigos, obviamente que existem variadas, a Igreja Católica teve muito trabalho nisso, por causa da concentração também do conhecimento pelos mosteiros, tá? Mas não vou tratar disso aqui, eu vou dar um grande salto agora e vou falar que a Revolução Francesa teve um impacto gigantesco na catalogação. A bem dizer, a Revolução Francesa teve um impacto gigantesco na ciência da informação, porque foi a partir da Revolução Francesa que surgiram os primeiros cursos de biblioteconomia, de arquivologia, de museologia, sabe? Todos da mesma faculdade em Paris. Então, realmente, a Revolução Francesa nos criou. Isso é um ponto muito importante. E criou também a concepção de um código nacional, algo que até então não existia. Os códigos eram, no máximo, institucionais, digamos assim. Então foi a partir da Revolução Francesa, ou durante a Revolução Francesa, que os dirigentes revolucionários confiscaram as bibliotecas privadas. Até porque é um ponto importante. No renascentismo, a criação de novas ciências e a produção de livros, ela não potencializou a criação de bibliotecas públicas. Ela potencializou a criação de bibliotecas privadas. Isso é um ponto bem importante, sabe? Então você tinha um boom de bibliotecas privadas, grupos de leitura, rodas de leitura extremamente intelectuais. Até porque na época do renascentismo, como estava passando a Idade das Trevas, muita gente do alto clero da sociedade também não sabia ler. Mas eles tinham acesso a livros a partir de bibliotecas particulares. E foi a partir da Revolução Francesa, então, que os revolucionários confiscaram as bibliotecas privadas dos nobres e transformaram elas em bibliotecas públicas. Isso ocorreu com os arquivos e ocorreu também com os museus. É daí que veio a necessidade de ter profissionais para atuarem nessas unidades. É daí que vem os cursos de biblioteconomia, arquivologia e museologia. Olha como a Revolução Francesa impactou a nossa área. E quando essas bibliotecas que eram particulares foram nacionalizadas, tornadas públicas, houve um boom ou uma necessidade de que essas bibliotecas francesas seguissem o mesmo código de catalogação, que tivesse uma uniformidade, então, nos dados que estavam sendo descritos. Então foi ali, a partir da França, pós-Revolução Francesa, que surgiu o que nós conhecemos hoje como o primeiro código de catalogação nacional. Foi na França. Sabe? E o código francês, ele traz grandes impactos até hoje à catalogação, porque foi nele, no Código Francês, que se determinou que se transcrevesse a página de rosto, sublinhando o sobrenome do autor para a alfabetação. Quando não houvesse autor, seria sublinhada a palavra mais significativa do título. E incluíam-se os dados físicos, número de volumes, tamanho, ilustrações, material que o livro é feito e vários outros dados que até hoje nós colocamos nas descrições. E esse é um ponto muito importante, porque nós estamos falando ali no final do século XVIII, e logo no início do século XIX, 1800 e pouco, começaram a surgir códigos nacionais nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tá, nos Estados Unidos também com Charles Cutter e o Jewett, Charles Jewett, se eu não me engano o nome dele é Charles também, mas Jewett, que criaram primeiros códigos que não vinham a ser códigos nacionais ainda, tá? Mas criaram códigos. Também na Inglaterra foi um italiano chamado Panizzi, Anthony Panizzi, que criou também um código de catalogação voltado ao Museu Britânico. Sabe? Mas que aí surgiram bases hoje muito fortes para catalogação, surgiram dessa época e da intenção de haver códigos nacionais. Sabe? Isso é muito importante. Já os códigos internacionais, sabe? E eu poderia continuar falando sobre códigos nacionais, mas eu vou dar uma pausa por questão de tempo mesmo, para poder entrar nas outras pautas. Já os códigos internacionais, a bem dizer, a gente não tem muitos casos. A gente vai ter o Código da Vaticana,
mas é um código italiano. E a gente tem o ACR2, que, a bem dizer, é um código internacional, porque ele é de mais de um país. Mas ele não é um código que visa globalização, ou visava. Por quê? O ACR2 ele é voltado para os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália. Tanto que se você ler algumas regras, como a regra do DGM, a Designação Geral de Material, você tem a lista 1 e a lista 2. Os países a Inglaterra utiliza a lista 1, Estados Unidos utiliza a lista 2. E o resto do mundo, que se dane. Eles nem estavam voltados a esse trabalho. Até porque o ACR2 ele foi criado ali por 3 ou 4 instituições. Agora não vou lembrar de cabeça, mas uma delas é a American Library Association, junto com a Associação dos Bibliotecários Britânicos e Canadenses também, era isso. Mas não se tinha intenção de código internacional ali na década de 60. Tá? Por mais que houvesse a intenção de haver padronização internacional. De onde que surge a ideia de padronização internacional de catalogação? Eu lanço isso como uma pergunta, eu vou respondendo já. Ela surge, na verdade, muito antes do nosso tempo presente. Ela vai surgir de algo chamado controle bibliográfico universal. O que acontece? Aqueles malucos ali do século XVIII, século XIX, também no século XX, que tinham a ideia de ter em uma única biblioteca todo o conhecimento humano, sabe? Ter todos os livros publicados no mundo, num único local, e que esses malucos têm uma grande representatividade para a nossa área, porque eles produziram a partir disso produtos que nós utilizamos até hoje. Vide, classificação decimal universal, que foi criado por Pautelet e Henri Lafontaine a partir do desejo deles terem uma biblioteca com toda a produção mundial. Quando eles começaram a construir isso, várias demandas foram criadas. Que código a gente vai ter para a descrição dos livros que tem aqui? Como é que nós vamos organizar essa biblioteca? A CDU, ela é fruto do controle bibliográfico universal. Isso é um ponto muito importante quando a gente quer estudar catalogação. Eu até mencionei que não ia ficar mais citando livros, mas um excelente livro de catalogação que não fala de regras de catalogação é da professora Bernadette Campelo, chamado Introdução ao Controle Bibliográfico Universal. Sério, para mim ele é o top 5 de livros em catalogação, e ele não fala de regras de catalogação. Ele sequer é voltado à catalogação propriamente dita. Mas ali tu encontra muitos frutos do que é a catalogação. E se a ideia do Pautelet e Henri Lafontaine era ter num único espaço toda a produção mundial, se percebeu que isso não ia dar certo, que era inviável essa intenção, por mais louvável que fosse. Então, passado muito tempo, tá? A Unesco e a IFLA, eu acho que foi ali entre a década de 60 e 70, elas se reuniram e, olha, vamos tentar fazer o controle bibliográfico universal, mas de que forma? E perceberam, Vitor, que ao invés de tu tentar reunir num único local toda a produção humana, vamos reunir bibliotecas ao mundo todo e seus registros para que aí sim nós possamos ter conhecimento de tudo que é publicado. Ou seja, não precisamos mais ter num espaço físico, nós podemos ter registros do que se tem no mundo. Isso é muito importante. O controle bibliográfico universal impactou nisso. A partir do momento que se teve a intenção de que, então, além de reunir num único local todos os livros, vamos reunir registros. Aí estamos falando de fichas até. Isso se vê a necessidade de ter uma normalização dos dados. Porque, se eu quero saber todos os livros, eu estou falando livros, mas serve para qualquer tipo de material. Se eu quero saber todos os livros que foram publicados no Brasil, no Japão, na Espanha ou na Austrália, eu preciso ter uma padronização na descrição dos dados. Porque senão no Brasil a gente só descreve título e autor. Mas lá na Austrália eles descrevem só título e descrição física. Já na França, eles descrevem título, série e volume, mas não botam descrição física. Você está entendendo que essa falta de padronização dos dados a serem descritos era um grande problema para esse controle que a IFLA e a Unesco pretendiam. Então, o que eles desenvolveram, pensaram e desenvolveram? Ao invés de um código, a gente vai criar um documento que vai dizer quais são os elementos básicos de descrição para códigos de catalogação.
Ele não é um código. Ele é um documento que diz quais são os elementos básicos de descrição. Esse documento é o ISBD. A descrição internacional, padronização internacional de documentos bibliográficos, descrição bibliográfica, perdão. É Padrão Internacional de Descrição Bibliográfica. E ISBD surgiu para orientar ou uniformizar os códigos de catalogação. Os códigos poderiam ser nacionais, tá? Mas que deveriam o quê? Você pode criar as suas regras de como descrever, mas todo mundo vai descrever o mesmo conjunto. É daí que vem as regras. Por que quando não tem edição, eu posso deixar em branco, mas quando não tem local de publicação, eu tenho que pôr SL? Isso não vem do ACR2. O ACR2 só criou regra para uma orientação da ISBD que diz que o elemento edição é obrigatório se existir. Já o elemento local de publicação, ele é obrigatório. Dá teu jeito. Ah, mas não tem. Põe algo. Então, é importante entender de onde que está vindo as regras do ACR2, porque essas regras apenas mudaram no RDA. O RDA apenas vai dizer só, mudou como descrever. Mas ela ainda se baseia na ISBD. Tem criação de novos elementos, tá? Ela não se baseia somente na ISBD, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas é bem importante botar esse ponto aqui, tá? Então a ISBD veio normatizar os códigos de catalogação, entendeu? Normatizar é criar normas. Seguir as normas é normalizar. E ela é também, essa ideia da Unesco com a IFLA, é importante aqui, só entre parênteses, é delas também que partiu a criação das leis de depósito legal no país. A lei de depósito legal parte do controle bibliográfico universal, assim como ISBN, SSN, os tais identificadores, surgem da ideia de controle bibliográfico universal. Então, o controle bibliográfico universal tem grande impacto. E cada código, cada país, até pode ter o seu código de catalogação, mas todos devem estar seguindo o mesmo preceito ou conjunto de dados. E essa ideia veio de um americano, que é o Seymour Lubetz, que era bibliotecário da Library of Congress, quando a ALA tentou publicar 2 edições de um código de catalogação seu próprio, e deu uma M gigantesca. Os bibliotecários americanos rechaçaram as 2 edições desse código, e a ALA entregou para a Library of Congress, nos ajudem, revisem esse código. E Seymour Lubetz, que foi muito inteligente, percebeu, olha, não basta apenas criar um código, nós precisamos criar as teorias para os códigos de catalogação, fez reuniões internacionais e, por isso, houve toda uma intenção de haver essa padronização internacional. Então, isso é muito importante se dizer. Nós, hoje, não temos um código de catalogação. Hoje já temos, o RDA é um código de catalogação internacional. Mas até o surgimento do RDA, não tínhamos códigos internacionais de catalogação. Nós tínhamos códigos que visavam atender alguns países ou pequenos grupos de países, como o ACR2, que visa atender ali Canadá, Austrália, Inglaterra e Estados Unidos. Tranquilo quanto a isso? Não sei se me fiz entender. É importante ter essa base teórica que a gente vai começar a tratar. Ainda se fosse falar um pouquinho da parte teórica do RDA, uma questão bem pontual é o RDA ou a RDA. Há muitas discussões hoje nas traduções para o Brasil. Tá? Cada um coloca o seu posicionamento e justifica. Eu aqui vou colocar o meu e vou justificar. Eu trato como código de catalogação. Tá? O RDA é um código, então eu falo o RDA. Mas ele é uma norma, Marcelo. Ele traz orientações, ele não traz regras. Pois bem, essa discussão se teve no primeiro encontro de RDA no Brasil, em Florianópolis, em 2018. A professora Plácida até que perguntou, e eu falei, professora Plácida, eu vou olhar no dicionário, então, e vamos discutir. Isso foi na minha palestra, ela me fez essa pergunta, para mim é código, porque se eu fosse botar caixinhas, eu consigo ver ISBD, requisitos, como elementos teóricos. E eu vejo RDA, ACR2, Código da Vaticana, o Código da ALA, as 91 regras do Panizzi como códigos. Eu vejo Marc, BibFrame, Calco como na caixinha dos metadados. Então, para mim, RDA é código. Mas, enfim, eu fui olhar num dicionário, Michaelis, e olha só, o que é uma norma, para quem quer chamar de RDA, dizendo que ela é uma norma. A norma é RDA. Norma é tudo que estabelece e regula procedimentos, padrão, preceito, princípios e regras. Isso é uma norma. Agora eu vou falar para vocês a definição de código. Compilação de leis, normas,
regulamentos. Ou seja, compilação de normas é um código. E o que nós temos dentro da ORDA? Normas, orientações. Então ele não deixa de ser um código. Então é apenas um alinhamento de tradução. Tem se colocado como a ARDA, eu trato como ORDA. Também, se um dia eu for voto vencido quanto a isso, sigo para a RDA, mas para mim ele está na caixinha dos códigos. Então eu falo o AACR2 porque ele é um código de catalogação, o código de catalogação. Então o RDA como o código de catalogação RDA. Temos as bases do RDA que não mudam radicalmente, estão mudando, que é o MARC 21, mas ele também é preparado para Dublin Core. Enquanto código de catalogação, ele é bem interessante, porque ele menciona nossos dados estão preparados para o MARC ou o Dublin Core. Ele reconhece isso. Coisa que o ACR2 nem ficha catalográfica era citada. A ISBD, que no ACR2 utilizavam 9 tipos de ISBDs para tipos materiais diferentes, e é por causa disso que a parte 1 do ACR2 é estruturada por tipos de materiais. A ISBD foi consolidada em 2011 e o RDA não é separado por tipos de materiais, ele é separado por elementos. E os requisitos funcionais. O RDA surgiu em 2010. Vitor, já tem 10 anos de código de catalogação RDA. Não é tão novo. Ele surgiu baseado no ISBD, no MARC, e também em modelos conceituais, ou requisitos funcionais, perdão, que é o FRBR, para registros bibliográficos, o FRAD, para registros de autoridade, e o FRSAD, para registros de autoridades de assunto. Isso dá a estrutura do RDA. A estrutura dele parte das entidades e atributos desses modelos. Só que esses 3 modelos foram unificados em um único documento chamado LRM, Library Referential Model. Está sendo até traduzido para português. Eu estou participando do grupo, somos 7 ou 9 bibliotecários. Está sendo coordenado pela professora Isabel Aires. Está fazendo a tradução desse documento. Eu vou falar mais para frente do impacto do LRM no RDA, tá? Mas não é esse pavor, como talvez estejam querendo fazer aqui no Brasil, de que o LRM está reinventando a RDA. Não. 0,1, eu diria, sabe? Não é isso. Então, eu deixei para tratar sobre isso no final. Mas ele é importante, sim, ele remodela o RDA. Mas, enfim, dito isso, a gente vai deixar as perguntas para o final, né? Porque eu venci a primeira parte. Então tá, quanto tempo a gente tem ainda? 10 minutos? Sim. 30 minutos na live, de fala, cerca de 12 a 15 minutos. Ah, não, então tô no tempo ainda. Então, pessoal, agora eu passo para o segundo tópico, que seria a prática de implementação do RDA mesmo. Tá? E, obviamente, até na palestra que eu fiz em 2018 no encontro de RDA, eu falei, isso aqui é uma história de implantação, copiando o título e parafraseando, né, Nossa, agora não fugiu o nome do autor, mas o livro me vem... Humberto Eco, numa História da Leitura, que ele inicia dizendo, isso aqui é uma história da leitura, porque existem várias histórias da leitura, e o que eu vou contar aqui é apenas uma delas. E é o mesmo caso, que eu conto aqui é uma história de implementação da RDA, uma percepção minha, e você pode encontrar outros modelos, porque é muito importante quando você vai olhar a implementação da RDA, entender qual é o tipo de biblioteca que você possui, qual o tipo de público que você atende, qual a equipe disponível. Tá? Então são fatores que você precisa olhar antes. Isso não é uma regra de catalogação, mas ele envolve todo um trabalho que é a substituição de um código de catalogação numa biblioteca. Mas enfim, eu separo a implementação da RDA em bibliotecas em 4 grandes tópicos. Tá? Que é mapear os tipos de materiais da biblioteca, gerar templates ou modelos de registros para a catalogação de cada um desses materiais, criar manuais para campo MARC 21, e ajustar a saída dos dados, ajustar o catálogo, porque você vai ter novos tipos de descrição, novas modalidades, ou novos dados, perdão, e que você precisa ajustar isso. Não é apenas colocar os dados na entrada e não olhar como o teu usuário está visualizando esses dados, porque senão o trabalho fica capenga. Mas enfim, são esses 4 grandes tópicos, eu vou tratar um pouquinho sobre eles, cada um deles agora. O primeiro deles é mapear os tipos de materiais em sua biblioteca. Por mais simples que isso possa parecer, Vitor, nós temos hoje, e assim, óbvio, não há uma pesquisa feita, então não posso chegar a fazer uma afirmação, mas a minha experiência de 12 anos já como formado, tá, na biblioteconomia, eu sou bastante rato de biblioteca, de visitar bibliotecas, mesmo se eu estiver viajando de férias, eu procuro conhecer bibliotecas, e no Brasil nós temos um sério problema de organização de acervo. Tá?
essa organização, esse problema que eu menciono, ele está no entendimento de tipo de conteúdo e tipo de suporte. Nós separamos, ao longo das últimas décadas, os nossos acervos pelo suporte e não pelo conteúdo. Então, o que acontece? Você entra numa biblioteca, você tem livros, você tem periódicos, você tem CDs, você tem DVDs, você tem vinil, se alguma tiver, fita cassete, ou seja, separamos por suporte. E tem resolvido. Ok, o usuário recupera através do catálogo e vai estar ali. A questão é que nós levamos essa separação física, que era para ser unicamente física, para o entendimento de estrutura de acervo nos sistemas, nos softwares. Então, hoje, o que acontece? É muito comum, você entra no catálogo de biblioteca, pesquisa, ele vai te mostrar livro, até mostra e-book, os e-books, eles estão com e-book, só que ele vem CD, DVD, VHS. O VHS até não tem muito o que conversar, mas CD e DVD é um grande problema, porque um CD, ele não é um CD, ele é um documento textual em CD, ele é um documento áudio em CD, ou um sonoro, né? Um documento sonoro em CD, ou ele é um documento visual em CD, ele é um documento executável como um software em CD. Isso é muito importante. E eu digo para ti, e nos trabalhos que eu já fiz de implementação do RDA, esse é o grande ajuste de catálogo que tem que ser feito. Porque daí você tem que pegar todos, e vou citar aqui os CDs, e eu fiz esse trabalho, você tem que pegar todos os CDs, levar para dentro do processo técnico, botar o CDzinho dentro ali do disco, bota a rodar e vê o que tem aqui dentro. Ah, tem só PDFs, ok. Ele é um documento textual, ele pode ser até um e-book em CD. Tá? Ele é um documento textual em CD. Ah, esse daqui não, é um CD de áudio, é uma dupla sertaneja. Então é um documento sonoro em CD. Ah, não, esse daqui tem um vídeo. E você vai ajustando o conteúdo. Ah, mas Marcelo, eu peguei um CD que tem PDF e também tem vídeo. Adota um principal, mas na hora de descrição descreve os dois. Sabe? Mas porque todos os softwares te pedem um tipo de material. Isso é muito importante. Isso pode até te permitir reinventar a organização do teu acervo. Sabe? A partir de dados de localização, de identificadores, e otimizar essa experiência do usuário, tanto na descoberta de registros bibliográficos, quanto no acesso. Porque isso também é uma questão, e aí eu já não li em lugares, mas eu trago isso comigo. A catalogação ela tem dois objetivos, Vitor. Ela visa potencializar a descoberta de recursos na biblioteca e a permitir uma ótima experiência de recuperação, de acesso aos documentos, seja virtual, seja impresso, ou físico, perdão. Por quê? Eu vou descobrir os recursos a partir do meu catálogo, óbvio, tem usuário que vai direto no acervo. Ok, mas grande parte descobre no catálogo e acessa no acervo. E nisso você vai entrar como que o teu catálogo está ajustado, como que ele está otimizado, a experiência do usuário ali. O RDA te ajuda, o RDA acaba com a regra dos 3 autores. Se tiver mais de 3 autores, tu descreve todos. E, pô, olha a potencial que tu tem de descoberta ampliada nisso. Mas, ao mesmo tempo, nada adianta se teus livros estão todos mal guardados, a experiência de recuperação do acervo é péssima, ou todos os CDs estão juntos num único local. Então, também tem que pensar na experiência de acesso e descoberta dos registros, ou dos materiais da biblioteca. Então, esse ponto, mapear os tipos de materiais. Então, você tem que reformular o entendimento sobre conteúdo e suporte e fazer esse mapeamento do que tem na tua biblioteca e o que não tem. Isso bate até mesmo com as teorias de desenvolvimento de coleções. O segundo tópico é gerar templates e modelos de registro bibliográfico e registro de autoridades. Bom, se tu já fez um mapeamento do que tu tem na tua biblioteca, sabe, um bom mapeamento, você agora consegue entender, olha, na descrição de um CD em áudio, é importante a descrição do número de faixas musicais, muito mais do que na descrição de um documento textual em CD. Então você já pode deixar um pré-registro pronto com o campo, se eu não me engano é o 342, agora não vou lembrar, 347, eu me lembro que o subcampo é o F, tá? Não é? No MARC, que é o número de faixas a serem descritas. Aí eu te pergunto, por que tu vai gerar um template para livro com o campo... 345, com o campo do MARC 21, 345F, número de faixas musicais, para um template para livro? Não precisa, livro nunca vai usar esse dado.
ou esse metadado. Mas num registro para aceder em áudio, então você já pode deixar preparado para o catalogador templates, modelos, até exemplos de registros bibliográfico. E as autoridades também fazem um estudo. Nós temos que tipos de autoridades nós temos no catálogo, no nosso acervo. Pessoas, eventos, família, e faz espíritos. O LRM tem chamado isso de agentes, esse conjunto todo, tá, das autoridades. E ali você pode ter templates. Tá, porque uma pessoa ela tem data de nascimento e morte, mas uma entidade ela não tem data de nascimento e morte. Ela tem data de criação e extinção. Então você pode otimizar também para o catalogador, potencializar esses templates. Então esse é um outro ponto. O terceiro ponto, e esse é o mais trabalhoso, e esse ele não tem fim com a implementação da RDA, ele segue, que seria criar manuais para cada campo do MARC 21. Esse é o terceiro tópico. O que seria isso? Você já mapeou o teu acervo, você já entendeu, olha, eu tenho livro impresso, livro online, tenho livro em CD, porque muitas bibliotecas têm PDF, então eu tenho esses 3 tipos. Criei os modelos de catalogação para cada um deles. Só que agora tu vai fazer um trabalho geral. Tu vai mapear todos os dados que são descritos na tua biblioteca, os elementos, título, ISBN, paginação, outras designações do material, tudo. Gente, e tu parte do campo do MARC 21. Então, eu vou pegar o campo 245, por exemplo, e vou mapear quais são os elementos de descrição do 245. São vários, tá? Eu vou citar 3 principais. Título, outras informações do título e indicação de responsabilidade. Existem vários outros. Crie regras, ou apenas controle, como um catálogo decisório. O que a sua biblioteca recomenda para a descrição de título? Com todas as exceções que existem. Coloca ali. Para que isso? Porque se um dia um catalogador está catalogando e teve uma dúvida, ele vai entender, esse elemento que eu estou descrevendo aqui é a paginação. Vou lá olhar o manual do 300A. Aí ele vai no manual e vai dizer, tudo que a biblioteca está indicando para a descrição do 300A. E isso, mas daqui a pouco o caso que ocorreu não existe no nosso manual. Acrescenta. E aí você gera uma cultura aberta a todos os catalogadores da equipe a estar colocando esses manuais, atualizando esses manuais por campo. Mas por que eu disse que isso não se encerra com a implementação da RDA? O MARC bibliográfico ele tem aproximadamente 260 campos. O MARC autoridades ele tem aproximadamente 140 campos. A professora Zaira Zafalon, estou com esse agora de errar o sobrenome, mas a professora Zaira da UFSCar, num livro, agora eu me lembro, Registros do Formato MARC 21, enfim, mas ela menciona muito bacana ali que estima-se que a gente utilize 10% de todos os campos do MARC. E é verdade. Então, se a gente botar 10%, são 26 campos os mais utilizados no bibliográfico. Comece por esses 26. Tá? Mas leve depois para os demais. E a partir do momento que tu faz esse mapeamento e o manual por campo e subcampo do MARC, tu está até estabelecendo, o subcampo K e L nós não utilizamos. E deu. E daí tu evita os erros. Porque às vezes, por não estar escrito em nenhum lugar, um novo catalogador chegou lá e começou a usar coisas que a equipe nunca usou. Então você mantém uma uniformidade. Feito isto, o quarto e último tópico é ajustar a saída dos dados. E por que é necessário ajustar o catálogo? Você tem, por exemplo, no RDA, uma mudança de orientação, que é a regra dos 3. Já não importa mais se o autor está no campo 100 ou no campo 700. Não importa. O importante é o subcampo E no campo 100 e 700, para dizer se ele é autor, organizador, se ele é tradutor, ilustrador. Esses controles do subcampo E, essa designação do subcampo E é controlada pelo apêndice I do RDA, ou seja, tem um apêndice controlando as designações de relacionamento entre agentes e obra, ou agentes e manifestações, tá, se for organizado. Então isso é controlado, porque para o RDA não importa se é campo 100 ou 700, pode ter 300 organizadores, bota os 300, põe o subcampo E em cada indicando que é organizador. Só que aí tu tem que ajustar a saída dos dados, porque o que adianta? Isso eu vi em bibliotecas que usam RDA. Então tá lá, botou no campo 100 a pessoa e botou do lado autor. Só que no catálogo aparece entrada principal, Silva, João.
Cara, isso não importa para o usuário. Bota autor. Leva autor. Tenta fazer com que a saída dos teus dados, a titulação do dado, venha do subcampo E. Olha que bacana seria tu olhar um catálogo, você visse o nome da pessoa e do lado tá tradutor, dois pontos. Ah, Voto, Marcelo. Pô, organizador, dois pontos, Vitor. É muito mais amigável para o usuário. E até mesmo para gerar facetas, filtros. Pesquiso pelo Vitor no meu catálogo e o meu catálogo pergunta, tu quer o Vitor como autor, organizador, tradutor ou assunto? Cara, olha como seria muito mais amigável. E o RDA, hoje nós não temos isso porque nós nunca colocamos esses dados. Só que com o RDA nós vamos passar a pôr. E os softwares de biblioteca precisam ajustar isto. Ou pelo menos potencializar isso. Então, esse é um ponto. Outro ponto são novos elementos de descrição. O RDA traz alguns novos elementos. É uma minoria, grande parte são elementos que já existiam, tá? Mas ele traz alguns. Como hoje nós fazemos só descrição física, campo 300. Ele também indica a descrição digital, sonora e também de vídeo. Ou seja, pode fazer descrições específicas de áudio, rotação, tipo de suporte, número de faixas. Isso são metadados agora. E isso vem para um outro ponto, que é a exibição no catálogo. Reparem os catálogos de softwares, não só os nacionais. Eles dão preferência pela indicação do campo. Tu entra lá e vê. Entrada principal. Título e indicação de responsabilidade. É tudo no mesmo campo. Imprenta. Né? Descrição física. E notas gerais. Então eles dão... série. Eles dão preferência pelo campo. Eu já conversei com alguns colegas que trabalham com softwares e eu recomendo trabalhar com subcampos para alguns dados. Por exemplo, a imprenta no RDA, ela foi fragmentada. O que é fragmentada? Ao invés de estar tudo no 260, agora é um campo 264 com variações de indicadores. Porque ali tu vai indicar se é produção, fabricação ou publicação. Também tem fabricação. Ou publicação. O indicador é que define. Então, o 264 com o indicador 1 quer dizer publicação. Se eu botar o subcampo A, ali é local de publicação. Se eu botar o indicador 2, é local de produção. Veja como tem uma mudança. E o teu catálogo tem que exibir isso. Então, ao invés de mostrar só a imprenta, imagina que você abre um registro de um livro, Vitor. O código da Vinci. Tu tem o registro do livro e do filme. Tu abre o registro do livro, ele te mostraria local de publicação, São Paulo, editora, 2 pontos, arqueiro, data de publicação, 2 pontos, 2004. Aí você abre o filme, tá lá, data de produção, 2010. Ou seja, são dados otimizados para o teu usuário. Sabe? Exibição adequada, uma experiência amigável. O teu usuário nem sente necessidade disso, porque ele está tão acostumado a não ter isso. E daí hoje nós entramos em catálogos de biblioteca e aparece só imprenta. Para filme, para CD, para tudo. Então isso é um problema. Então, finalizando a segunda parte, que eu considero a mais importante, é mapear os tipos de materiais, gerar templates, criar manuais e ajustar a saída dos dados. Por fim, encerrando, mais 2 minutinhos já encerro, é dar um panorama internacional do RDA, que hoje nós temos o projeto 3R do RDA. 3R quer dizer, o primeiro R, RDA, o segundo R, reestrutura, e o terceiro R, redesenho. Por que eu digo isso? Não há mudança de conteúdo no RDA, Vitor. Tá? Há mudança de nomenclaturas devido ao ajuste para o LRM. Está mudando o modelo conceitual, mudou alguns termos. Mas isso foi dito pelo ex-chair do RDA. Eu estive num evento, no primeiro colóquio de RDA na América Latina. Eu estive presente lá, não fugiu o nome dele agora, mas foi dito, tanto pelo pessoal da ALA, que está nesse trabalho, quanto pelo ex-chair, não vai haver mudança de nada de conteúdo do RDA. O dia a dia, isso foi dito, me lembro claramente, o dia a dia do catalogador continuou o mesmo. Só que, cada vez mais, e isso já era na gênese do RDA, eu fico bem feliz de ver que eu acertei isso lá no início, porque eu trabalho com RDA, eu estudo RDA desde 2010, eu peguei o início dele, de que o RDA, cada vez mais, ele exige manuais de catalogação da biblioteca. Ele vai exigir isso, porque ele é um código muito mais normativo, ele traz recomendações.
Então, e tanto que a nova estrutura, o redesenho do RDA, você pode abrir manuais das principais bibliotecas do mundo dentro do RDA, para ver qual é o Congress para indicação de edição. Então, ela traz isso. Então, ela vai exigir ainda mais políticas. Não há mudança de conteúdo do RDA. E, por fim, o panorama nacional do RDA, o GTCAT, o GT de catalogação, criado pela FEBAB, e que hoje eu estou na coordenação e agradeço a FEBAB pela iniciativa, pela oportunidade do grupo poder estar trabalhando com isso, deseja sim fazer a tradução, só que há um custo, o custo é alto, nós pagamos para fazer isso, e se nós conseguirmos isso, o RDA fica liberado no Brasil para os catalogadores acessarem durante 2 anos. E falta um mapeamento hoje no Brasil de bibliotecas trabalhando com RDA. Eu tenho conhecimento que a Universidade de Caxias do Sul e a PUC do Rio Grande do Sul trabalham. A PUC do Rio Grande do Sul no bibliográfico e autoridades, eu trabalhei lá nessa implementação. A Universidade de Caxias do Sul, porque eu atuei lá e coloquei no controle de autoridades. E eu fiquei sabendo recentemente que a Federal do Paraná também está trabalhando no controle de autoridades. E também temos que ver que, e temos hoje no panorama softwares no Brasil, estudando RDA e vendo possibilidades de implementação, porque é um trabalho em parceria, tanto o corpo técnico, docente, e também as empresas atuarem frente a isso. Enfim, agradeço novamente, tá, Vitor, a oportunidade. Desculpa aí se me passei, mas fico à disposição agora para conversar. Obrigado, Marcelo, pela sua fala. A gente já tinha recebido algumas perguntas com antecedência. Foram 7 perguntas no nosso direct, entre o nosso direct e o nosso box. E o Wallace já pegou umas 4 perguntinhas agora nos comentários. A gente ainda tem cerca de 10 minutos nessa live, antes da gente completar os 60 minutos do Instagram. Qualquer coisa a gente retorna numa outra só para você encerrar as respostas. Uma das perguntas, de certa forma, você acabou até já dando uma resposta, que é se existe alguma iniciativa de tradução do RDA. Você falou que sim. Sim. A bem dizer, nós chegamos muito perto, só que foi a crise econômica que nos prejudicou. Eu estava atuando na coordenação da rede de bibliotecas do SENAC de Santa Catarina, junto com o Jorge do Prado, ele na coordenação do setor que a biblioteca estava, e nós conseguimos um contato com a ALA. A ALA nos cobrou no início $10 mil, nós negociamos para $2 mil, conseguimos a aprovação da direção do SENAC, mandamos traduzir o contrato, porque o SENAC exigia a tradução do contrato. Como era janeiro, demorou 1 mês e meio, porque o cara que ia fazer a tradução juramentada para o SENAC estava de férias. Fez a tradução, nós pagamos quase R$1.000 nessa tradução. No que chegou o documento, isso foi em março, veio o Bolsonaro e o Guedes dizer que iam cortar 50% da verba para o Sistema S. Aí o SENAC retraiu, cortou todos os investimentos futuros e, infelizmente, a gente perdeu essa oportunidade. Chegamos muito perto. Hoje, por isso a importância do movimento associativo, tá, Vitor? Não é apenas vender peixe. Tem que traduzir o RDA. Quem é que vai pagar essa conta? Sabe, eu estou dando a conta aqui. Vamos só botar nas costas da FEBAB? FEBAB é criada a partir do movimento associativo. E não porque está na FEBAB hoje. Eu sou sócio das associações regionais desde 2016, 2017. Tá? Muito antes de ter esse convite. Porque eu acredito no movimento associativo. Então é importante as pessoas se associarem, porque FEBAB vai bancar isso e por quê? FEBAB não é CRB, não é Conselho Federal, tá? Deixar um ponto bem importante. O dinheiro que a gente paga a anuidade não vai para a FEBAB. Tá? Então, às vezes, o pessoal exige como se fosse algo de dever. Marcelo, como você encarou a reação dos pares ao divulgar pela primeira vez que tinha implementado o uso do RDA? A desconfiança. Perdão, tem o nome de quem perguntou? Não, não tem. Não tá, e agora eu não mas, consigo assim, no... Sim, de boas. Muita desconfiança, porque quando eu lancei isso foi 2012, final de 2012. Mas assim, eu estava muito seguro, porque a primeira desconfiança que se tinha, e sério, nossa, é porque não se é gravado isso, mas muitos grandes profissionais e respeitados, e todo mundo erra, todo mundo está quitando a cara para bater, eu também erro. Não, esse código não vai vingar. Não, isso não tem... Só que assim, o RDA já vem se falando dele desde 2008, 2009.
e eu consegui pegar o estado da arte dele, sabe? Pegar o início, os primeiros estudos. E quando eu vi que a Library of Congress estava abraçando, amigo, Library of Congress não brinca. Então ali eu já entendi, esse código é sério, isso aqui vai vingar. E iniciei pelo controle de autoridades na Universidade de Caxias do Sul, foi quando eu lancei e apresentei isso no ENACAT, no Encontro Nacional de Catalogação, em 2013. Mas assim, na maioria, uma boa receptividade. E outra questão, Vitor, eu venho do meio técnico, hoje eu estou na docência, tá? Mas eu venho do meio técnico e eu não faço parte do rigor acadêmico ou da pompa acadêmica dos pesquisadores, né? Então, de certa forma, sabe, eu sou do baixo clero, digamos assim, nunca fui tratado como, deixo bem claro, mas sim, eu não tenho essa pompa acadêmica. Meu mestrado é em educação, estudei práticas de leitura no livro eletrônico, e-books, me ajudou a entender a historicidade do livro. Mas, eu sempre fui um técnico apaixonado pela teoria e hoje estou na docência, e sim, já transitando mais para esse meio acadêmico. Mas, de maneira geral, bem, uma boa receptividade, mas com algumas desconfianças quanto a mim e ao código. Como bibliotecas com baixo orçamento podem implementar o RDA? Eu diria para vocês, isso é um baita de um problema e uma crítica ao RDA, o custo dele, o acesso, obviamente que não tem como ser de graça, sabe? Pô, os caras lá estão criando, mas vai ter que se encontrar um modelo, e a FEBAB, confio muito na Adriana para trabalhar isso junto conosco, de lutar, porque não dá, o modelo que eles botam para o Brasil é impraticável, você tem que assinar o código, sabe? Um valor alto para uma instituição brasileira. Temos que encontrar um modo de todo mundo ter acesso ao conteúdo. Eu falei sobre isso no CBBD no final. Acredito muito no que eu chamei de uma catalogação social, uma catalogação voltada também para instituições que não têm como bancar isso, sabe? Ou até bibliotecários que também não têm como estar próximo, mas levar as teorias, orientações. Eu diria que essas bibliotecas de pequeno porte financeiro, elas vão ter que trabalhar com manuais e não tanto com RDA. E aí o grupo de catalogação quer prover isso. Quer prover manuais de catalogação que vão ajudar uma uniformização brasileira. Porque o RDA, novamente, ele exige muito manual. Sabe, que você tem a sua própria política. Então, daqui a pouco essas bibliotecas que não vão assinar o RDA vão poder assinar por um baixo custo o acesso a manuais. Sabe? Então, porque, de novo, também não dá para dar tudo de graça, porque alguém tem que pagar a conta, né? Sabe? De hospedagem, e assim, eu não ganho nada, deixo bem claro, trabalho é associativo na FEBAB. Mas alguém precisa pagar o servidor, a hospedagem, o trabalho que ali foi feito. Mas eu acredito que seja nisso. Marcelo, a gente ainda tem 5 minutinhos, dá para mais uma pergunta pelo menos. Essa quarta, ela é uma questão que é assim, o Brasil deveria ter um código nacional de catalogação? Hoje não. Hoje não. Por quê? O que acontece? Até 2010, a minha resposta seria sim. Porque nós nunca o RDA, eu arrisco dizer, posso estar errado, ele é o primeiro código internacional. Pô, ele está sendo adotado e discutido com a Biblioteca Nacional da Alemanha, da Espanha, da França. Cara, não é um código americano. Não é. Nem a iniciativa é só de lá. Ele é um código internacional. O mundo se voltou a ter um código internacional. Então, não mais. Agora o Brasil olhar e dizer que vai fazer um código só dele, poxa, agora que é o movimento internacional, a gente vai se fechar, seria um retrocesso. Mas daria para fazer, porque o importante é você seguir os mesmos pretextos teóricos. LRM e SBD. Se você seguir isso, você está dentro da margem da IFLA. Mas hoje não, hoje já perdemos essa possibilidade. Percepção, tá, Vitor? Acho que nós perdemos essa possibilidade porque já temos um código internacional. Para que reinventar a roda? Sabe? Então, mas de novo, é percepção do Marcelo de que não valeria a pena no sentido. A não ser que o modelo de negócio do RDA fique impraticável no Brasil. E aí, mesmo assim, Vitor, eu fico assim, eu saberia fazer isso, tá? Modestamente. Faria um código de catalogação latino-americano. E aí sim, junta todo mundo aqui na América Latina,
e fecha um código de catalogação para nós, para ver intercâmbio pelo menos aqui. Mas não, hoje eu não acredito que vale a pena. Perdemos essa. Desde 2002 já temos um código internacional. Por que, que não fizemos quando não tínhamos? Chegou uma pergunta aqui que eu acho que a resposta é bem rápida, aí eu vou Sim. adiantar ela. Qual é o valor da assinatura do RDA? Que você até comentou, Eu ou você consigo comentou o valor da tradução, na verdade. da tradução, os US$ 2.000. Isso. Mas já te digo, aqui no computador é bem rápido, tá? Aqui. Então, assim, antes de tudo, tá? O James Hanley, que é o bibliotecário da ala que trabalha com isso, ele diz que os valores são negociáveis. Tudo é negociável. E, cara, os americanos topam negociar. De novo, cobraram 10 mil e a gente diminuiu para 2. E, sério, se apertasse um pouco mais, a gente ia. Então, assim, os valores que eu vou falar agora, se tu mandar um e-mail para eles, eles reduzem. Mas hoje, um usuário está US$ 195, tá? Ano. Não é muito, mas ele está te dando aí um acesso de R$ 1.000, né? Uma cobrança de R$ 1.000 só pelo acesso ao código. O que, pô, tu pega uma biblioteca aí de pequeno porte, é muito dinheiro, não tem como. Todo ano R$ 1.000. Marcelo, então, Diga. você acredita que o ensino de catalogação no Brasil prepara o futuro bibliotecário para trabalhar com RDA? Não. Eu vou dar um tempinho aí, que tô vendo que o pessoal tá entrando bastante gente, né? Voltando. Uhum. A segunda parte vai ser salva. Uma colega está perguntando se a primeira e a segunda parte vai ficar salva no IGTV. A opção IGTV, a gente ainda não entende os mecanismos loucos do Instagram, gente. Às vezes a gente tem a opção salvar no IGTV, beleza. E às vezes a gente simplesmente não tem essa opção. Hoje foi o dia que a gente não teve essa opção. Eu acabei de salvar a live nos stories, então ela vai ficar por 24 horas nos stories. A partir do que está nos stories daqui do Instagram, a gente vai fazer uma gravação para depois tentar disponibilizar no YouTube, caso o Marcel autorize lá para frente ou tudo mais. Oh, cara, só vamos lá. Perdão. Tem muitos colegas aí assistindo. Ismael Valente foi meu colega de graduação. Pô, cara, muito legal te ver aí. E o pessoal comenta muito, Marcelo, esse é tão, de fato, deve ter vários amigos seus, tem várias outras pessoas interessadas, e o pessoal manda algumas perguntas. Pessoal que ainda tiver perguntas, apesar do tempo, pode ir comentando aí que a gente está com uma equipe anotando. Legal. Eu vou Até um pedir pouco para sobre a o. gravação, Vitor. Eu acho que agora a gente já pode partir para as perguntas, mas eu já baixei um aplicativo, até por isso que eu não estava conseguindo entrar antes, que estava caindo toda hora, porque o Instagram estava proibindo, mas eu baixei um aplicativo que vai gravar toda a transmissão, tá? Então daí também eu vou, se me permitirem, disponibilizar no meu canal no YouTube. Ah, beleza. Pode ser, daí fica lá também, mas daí indicando vocês também, tá? Tudo bem. Marcelo, então, você acredita que o ensino de catalogação no Brasil prepara o futuro bibliotecário para trabalhar com o RDA? Pergunta ainda do direct que a gente recebeu antes da fala. Beleza. Um ponto muito interessante, mas que aqui está a minha percepção e não uma pesquisa aprofundada sobre isso. A resposta seria não, mas também a resposta estaria de que não deveria ainda. E veja, pode ser apavorante, mas não deveria. Por que não deveria? Porque sempre vai haver entre a faculdade uma relação com o mercado. É importante ter, isso não é maléfico. Maléfico é quando uma predomina sobre a outra, mas quando há uma relação equilibrada entre mercado de trabalho e formação profissional, formação acadêmica, ela é amigável e ela gera bons frutos. Porque isso não só para a biblioteconomia, tá? Para as engenharias, para a própria medicina, enfim, para todas as áreas. Por que eu digo isso, Vitor? Quantas bibliotecas estão trabalhando com RDA hoje? São poucas. E, óbvio, ainda falta um panorama, mas quantas? São poucas. Então, e quantas estão trabalhando com a ACR2? A maioria. Então, eu te pergunto, na graduação você vai formar. Imagina, eu já dei as 3 disciplinas de descritiva que temos no Chapecó, 1, a 2 e a 3. Eu falei para os meus alunos, eu vou ensinar a ACR2 para vocês, porque é o que o mercado de trabalho está exigindo. Vocês vão se formar daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ainda vai estar.
E sim, vocês fazem parte de uma parcela que, junto, olhar toda a biblioteconomia brasileira para trás, tá? Para trás. Que vai ter que fazer curso de extensão para se adaptar ao novo código, sabe? Não é culpa de ninguém. Eu também faço isso. Eu estudo muito RDA, tá? Depois eu vou deixar também nas referências que eu vou indicar um site no YouTube que posta vídeos, é da ALA, só mostrando como funciona o RDA. Tá em inglês, mas põe as legendas e a tradução dá para entender de boas. Porque eu sempre digo, eu tenho um problema, eu venho de uma família humilde, não desenvolvi meu inglês na idade certa, e hoje estudar inglês me estudo, mas tem uma certa dificuldade, eu sempre brinco. Eu leio como um adolescente, eu consigo interpretar textos em inglês bem, ouço como uma criança e falo como uma criança indígena. Então, é menos ainda, sabe? Mas eu consigo interpretar bem, assim, os textos. Mas realmente falar e ouvir não é meu forte. Mas só digo isso porque dá para pegar desses vídeos, tá? Mas a relação hoje ainda tem que estar voltada ao mercado com formação de ACR2 e deixar o RDA como um curso de extensão. E aí sim, poderia bater na tecla. Poucas universidades estão ofertando curso de extensão. Para tudo, Vitor. Não só para catalogação para RDA. Entra nas páginas dos cursos de biblioteconomia, não tem curso de extensão sendo ofertado. Sabe? Pode ter, daqui a pouco, presencial, tá? Isso é um ponto muito importante. Só que aí você limita os profissionais que estão na cidade. Precisa de cursos de extensão EAD. Sabe? Aí tem outras iniciativas, até eu participo, não vou fazer minha promoção aqui, mas é necessário. Pô, na minha fala aqui, eu estou incentivando colegas profissionais a fazerem mais para que possa aprender RDA. E aí sim, vai haver uma transição de que vai chegar um momento de que as graduações vão estar ensinando RDA e se você quiser aprender o antigo código, tu vai fazer um curso de extensão. Então, a minha percepção é essa. Marcelo, a implementação do RDA não esbarra nas limitações dos softwares disponíveis? Não, em nada. Em nada. Porque você tem que entender a catalogação como entrada dos dados e saída dos dados. Entrada dos dados em RDA, ele está na criação dos campos do MARC e alinhamento nas regras, tá? Orientações de descrição. Então, na entrada dos dados, não. Na saída, sim. Pode estar limitado. Só que vale mais a pena você já começar esse trabalho agora e quando o software melhorar, aprimorar a saída dos dados, já tem um conjunto significativo de registros, tanto bibliográfico e de autoridade em RDA, do que tu ficar esperando o software, daí em 2022 eles, alinhamos para RDA, daí tu vai começar em 2022? E outra, não espera a oferta, gere a demanda. Sabe? Então, não adianta o pessoal ficar mandando e-mail para os principais softwares no Brasil, vocês têm que se preparar para RDA, Não, vocês têm que mandar e-mail do tipo, estamos catalogando em RDA, ajusta a saída dos dados. Isso sim é uma pressão. Sabe? Não ficar dizendo, vocês têm que preparar. Porque, gente, preparar é preparar o catálogo, a saída dos dados. A entrada ainda vai ser pelo catalogador. E a última pergunta de antes da sua fala foi: implementar o RDA significa recatalogar todo o acervo? Não. Porque isso há estudos que apontam, até estudos de bibliotecas, estudos técnicos, existe a possibilidade de catálogos híbridos. O que são catálogos híbridos? E aí entram os modelos de implementação da RDA, tá? A Library of Congress fez o quê? Ela catalogava com a ACR2, tá? E aí ali em 2010, ela continuou catalogando com a ACR2. Só que ela começou a fazer cursos de treinamento para os seus catalogadores. Tá, Vitor? Então, assim, imagina que nas tuas 8 horas de trabalho, tu fica ali 4 horas catalogando no teu catálogo oficial, em ACR2, e 4 horas do teu dia tu para fazer treinos de catalogação em RDA. Foi o que a Library of Congress fez. Durante alguns anos, 31 de março de 2013, foi o que eles chamam de marco zero. No dia 31 de março, eles sentaram a bunda na cadeira para catalogar, e o primeiro livro que ele pegou para catalogar foi em RDA. Ou seja, eles têm um marco zero. Na PUC do Rio Grande do Sul, quando eu implementei o RDA lá, eu adotei um outro sistema.
Tá? Que, sinceramente, eu não peguei de nenhuma outra biblioteca, porque eu olhei as especificidades da PUC. O que eu adotei na PUC? Ao invés de ter um catálogo híbrido, eu criei registros híbridos. Ou seja, tudo que eu podia alterar em lote é mais ou menos como se fosse um catalogador de metadados. Sabe? Eu trabalhei os metadados junto com o Michelangelo, tinha também o Roberto, um bibliotecário que já está aposentado. Então a equipe de bibliotecários atuavam na entrada dos dados, os catalogadores, só que quando eu percebia que havia possibilidade de ter alterações em lote em todos os registros bibliográficos, por exemplo, eu extingui o et al. No catálogo da biblioteca. De que forma? Mandei uma demanda para esses bibliotecários dizendo, olha só, todos os registros que tiverem no campo 245C a expressão et al, gerem um relatório e me mandem. Mandaram. Separei tudo e falei, esses casos aqui eu quero que vocês botem entre colchetes, ao invés de et al, bote e outros. Para que isso, Vitor? Porque o RDA também permite, ao invés de tu botar todos, coloca e outros. Então a gente foi fazendo ajustes em lotes. Livros, a gente alterou o campo 260 todos para 264. Então, nós criamos registros híbridos. Ele estava um pouquinho RDA, um pouquinho ACR2, mas, ao bem dizer, o catálogo é híbrido. Tá? Então, não precisa revisar tudo. E agora as perguntas dos comentários. Vai da pergunta 8 até a 15, Marcelo. Então, mais uns 20 eu vou tentar ser mais objetivo, tá? Porque senão a gente abre uma terceira live. Desculpa, eu me empolgo. Imagina, pode ficar tranquilo também, sem problemas. Eu acho necessário uma catalogação ideal, mas penso que o usuário não conhece muitos recursos disponíveis no catálogo. Como fazer para que esse trabalho seja identificado para o usuário? Então, entra uma terminologia que é usada erroneamente na biblioteconomia, tá? Que é o letramento informacional. Na verdade, não deveria ser letramento. Letramento vem da educação, tá? Ele vem de uma tradução de literacy, tá? Mas ele não é bem o que se faz. O letramento informacional que se trata hoje na biblioteconomia, ele é muito mais uma autonomia informacional, sabe? Não autonomia, perdão. Ele é muito mais uma capacitação informacional do que letramento. Letramento, como eu tenho mestrado em educação, eu sei que é muito mais amplo e complicado do que apenas um serviço de referência, tá? Mas cabe sim o envolvimento de catalogadores nessas capacitações a catálogos. E isso começa na biblioteca escolar, sabe? Os bibliotecários que atuam em biblioteca escolar, isso é um sonho que eu tenho a partir do GTK, de poder atuar junto com a catalogação escolar, porque sim, há um movimento ali de classificação por cores, de dados descritivos. E caramba, as crianças ali de 8, 10 anos, elas já estão pesquisando no Google, mas não estão pesquisando em catálogos de bibliotecas. Deveria-se haver uma cultura, desde a primeira infância, da segunda ali, com 10 anos, de que essas crianças pesquisassem em catálogos de bibliotecas, aprendessem ali. Mesmo assim, a gente tem que entender que eles nunca serão tão críticos quanto um bibliotecário. Cabe a nós, sim, estudarmos potenciais para os catálogos e otimizar esses catálogos. O usuário, ele não entende o que ele está consumindo. Muitas vezes ele entende que não está legal, mas ele não sabe o que seria o ideal, porque não é a área fim de atuação dele. Eu sempre cito o exemplo da regra dos 3. O teu usuário vai lá e pesquisa pelo Vitor. O Vitor foi o 4º autor de um livro. Não recuperou. Talvez ele nem saiba desse livro que não foi recuperado. Ele não tem noção da informação que ele perdeu. Isso acontece com o Google também. Só que o layout é tão bonitinho que a gente acha, ok, mas quantos sites o Google não recupera? Isso vem lá de um livro da professora Piedade sobre revocação, né? A revocação, que é o contraponto à relevância. Revocação é impossível calcular, porque tu não sabe o que tu deixou de pesquisar. Em grande parte ela é impossível. Mas seria isso. Professor, estamos na iminência da substituição do ACR2 pelo RDA. Há alguma previsão para a entrada do BibFrame no lugar do Mark 21? Há alguns estudos já da LC, tá, para a implementação, já até atualizações do BibFrame, mas não, me falta conhecimento de uma data específica.
não diria data. O fato é que estamos sim na iminência. Sim, vai ser substituído. Impacto na catalogação do bibliotecário haverá, porque deixará de ser um MARC, tá? E vai ser um outro padrão que ele é baseado em XML, e então nós não vamos mais trabalhar com esse 245A. Nós vamos acabar trabalhando com uma planilha. Nós, catalogadores, cuidamos da entrada dos dados. Os catalogadores de metadados, os bibliotecários que trabalham com informática, esses vão trabalhar com HTML. Sabe? HTML, perdão, com XML. Vão trabalhar com um Dublin Core ali. Eles vão estar com um padrão de metadados diferente. O que o BibFrame vai potencializar? Esse catálogo com interface amigável. Além de interoperabilidades como Link Data, sabe? O Link Data é fantástico no sentido, só para dar um exemplo bem prático. Eu tive muita dificuldade em entender as teorias de Link Data, mas consegui na prática entender uma coisa que eu fui perguntar para bibliotecários que estudam isso se estava certo e estou. Pensa nos dados linkados, Vitor. A minha biblioteca e a tua linkam os dados de local de publicação. Tá? E aí, os dados estão todos linkados. Um dia, São Paulo... Tá? Não, vamos pegar um exemplo, Porto Alegre. Tá? Você foi lá e escreveu POA. Erroneamente. Isso é um exemplo bem... Mas assim, você escreveu Porto Alegre, sem o E final. Mas tu linkou o teu dado com um ID, com um identificador de Porto Alegre dos nossos catálogos. E eu fiz um ajuste, ele altera tudo em lote, todos os dados. Não é mais registros bibliográficos linkados. Os dados estarão linkados. E isso serve até para tradução simultânea. Ou seja, o RDA traz alguns dados que são padrão, como 338. Então, em livro... é que não é um bom... O 336 é test, em inglês. Eu posso trazer esse dado para o meu catálogo, e como ele vai ter um identificador, eu posso dizer que esse identificador é texto. Então ele traduz automaticamente. Essas iniciativas com BibFrame vão ser potencializadas. Marcelo, você acredita que o bibliotecário medeia informação na catalogação, visto que ele escolhe descrever muitos ou poucos campos, mesmo sendo norteado pelos códigos? Se, assim, mediação da informação na minha área de estudo, se mediação da informação for isso, sim. Mas me falta daí estudo sobre o que seria a mediação da informação. Não quero me apropriar de algo que não tem um domínio mínimo. Mas esse é um fato, tá? De que catalogadores podem sim definir e até censurar dados. Sabe? Isso é um ponto muito importante. Mas por isso, deve-se haver manuais de descrição, para que um catalogador não fique à mercê da sua dor de barriga, do seu bom ou mau humor, do tempo disponível, mas sim que haja uma padronização institucional, né, daquela biblioteca sobre os dados, os elementos a serem descritos. Quais bibliotecas estrangeiras estão usando o RDA? Muitas. Desculpa, muitas. Muitas. Uma grande porcentagem dos Estados Unidos. Nossa, o site do RDA, até para dizer o RDA Toolkit, né, a página, no início ela botava as instituições que atuavam. A Universidade de Caxias do Sul chegou a constar nessa lista. E era uma lista com nem 20 instituições no mundo. E foi muito legal o dia que botaram a UX lá, porque eu mandei para eles todos os dados, comprovando. Preparamos um e-mail bem bacana. E o site da UX foi a primeira da América Latina a constar lá. O link, perdão, né? O nome da Universidade de Caxias do Sul. Foi a primeira na América Latina. Não sei se nós fomos a primeira a trabalhar na América Latina, mas fomos os primeiros a estar lá. Só que se desenvolveu tanto que hoje em dia até tem nos documentos. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui as bibliotecas pelo mundo. Informações. E até, depois eu vou compartilhar um link. A ALA, uma vez, a American Library Association, entrou em contato comigo e pediu auxílio para traduzir alguns materiais de divulgação da RDA. Então, até essa questão de valores, eu traduzi tudo. Tem um link lá deles com todos os materiais em português. Tá? Então, eu vou compartilhar também nas referências. Tá? Mas deixa-me ver aqui os dados. Num desses documentos tem os países que estavam na época. Mas enfim, são muitas instituições hoje. Já não é mais um pouquinho. Marcelo, eu pulei uma pergunta sem querer. Tinha uma antes dessa que era qual biblioteca? Só posso complementar aqui, ó, eu achei.
Ó, Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia já são mais de 50 usuários utilizando 50 instituições, tá? Então, é um número grande. Na América Latina, grande parte está entre 1 ou 49 instituições. Na África, uma minoria. Na Europa, já bem expandido. Na Ásia, tem já bastante, mas ainda pequeno. E na Austrália, também, bastante uso. Mais de 50 daí. Mas é isso. Eu tinha pulado uma pergunta que é: qual biblioteca você indica como referência nessa questão de catalogação para tomarmos de exemplo? É um pouco complicado isso, sabe? Eu não indicaria uma específica. Porque depende de pontos, tá? Hoje, controle de autoridades, tanto autoridades como os agentes, mas autoridades e autoridades para assunto, vou fazer a separação, mas autoridades, controle de vocabulário também, Biblioteca Nacional. Ponto. É a melhor. Tá? E eu trabalho com ela. Gostaria que os registros bibliográficos também fossem indicados pela Biblioteca Nacional, mas, enfim. Mas eu indicaria, no geral, a Biblioteca Nacional para controle de autoridades, controle de autoridades para assunto, controle de vocabulário. Registros bibliográficos é um pouco complicado, sabe? Assim, você tem, porque depende muito da sua biblioteca. Então, o Pérgamo, eu sei, eu não gosto muito da nome só, mas eles têm a rede do catálogo Pérgamo que reúne várias bibliotecas num único buscador. E até é aberta essa página, então você pode consultar ali. Eu não sei se outros softwares têm isso, desconheço. Mas bibliográfico eu não indicaria, mas autoridades eu indicaria a Biblioteca Nacional. A FEBAB não pode fazer parceria com o CFB para fazer o pagamento da tradução do RDA? Não sei. Desculpa, realmente, eu não faço parte da diretoria da FEBAB, não sei como funciona. O fato são os alinhamentos, pessoal, do que é a responsabilidade de cada um. CFB não tem, por finalidade, promoção, sabe, técnica. Não teria porque eles pegarem dinheiro e fazer isso, que não é. O escopo deles é fiscalização e proteção da profissão. Tá? O dinheiro do CFB, o dinheiro da minha anuidade, da tua anuidade, da nossa anuidade, tem que ser paga basicamente para fiscais. E isso até um ponto que nós teríamos que brigar muito. Tem poucos fiscais nos conselhos regionais. Os conselhos regionais estão pagando aluguel, o conselho regional paga um absurdo de software. E olha, isso é uma denúncia, mas eles pagam muito dinheiro em software de contabilidade, Vitor. E isso deveria estar sendo pago para fiscal, fiscalizar a biblioteca que não tem bibliotecário, pagar advogado para entrar com um processo quando não querem contratar. Tá? Isso é uma crítica positiva, tá? Que o CFB e os CRBs, que lá trabalham também associativamente, gratuito, quem está lá dentro, os bibliotecários, né, eleitos. Mas eu faria esse ponto assim, ó, que não é culpa dos CRBs, está mais no CFB, de que, teriam que atuar mais na fiscalização ainda mais. Já fazem muito. Poderiam fazer mais. E aí a FEBAB, sim, precisa do apoio de todo mundo. Tá? Porque aí, sim, é responsabilidade dela isso. Como o conceito de obra poderia ser recuperado num catálogo eletrônico visando o relacionamento com outros tipos de expressões e manifestações numa catalogação em RDA? Bem legal essa pergunta. O primeiro ponto é, o que você cataloga na tua biblioteca é o item de uma manifestação. Tá? Os catálogos já estão criados, a não ser que você esteja começando um novo. E os catálogos estão estruturados a partir dos registros bibliográficos. A Declaração Internacional dos Princípios de Catalogação já diz, numa das subseções, que nós devemos criar um registro ou dado bibliográfico para cada nova manifestação. E aí, quando é uma nova manifestação, é outros 500, tem que olhar isso, tá? Mas é isso. Então, você cria registros a partir de manifestações. Para você relacionar isso, tá? Já existe no MARC, o RDA traz, o que o RDA traz hoje eu considero mais relevante? São as designações de relacionamento. Mas vou dar um exemplo de designação, tá? E aí eu já tiro obra e expressão, porque eu estou trabalhando com a manifestação. Tá? Vamos pegar o Harry Potter, tá?
Não, Código da Vinci. Vamos pegar o Código da Vinci como exemplo. Nós temos o Código da Vinci em inglês, o Da Vinci Code, e nós temos uma expressão dele em português, tá? O Código da Vinci. Isso são manifestações diferentes também. Obviamente que também são expressões diferentes, tá? Quando eu vou catalogar isso no meu catálogo, eu vou criar um registro bibliográfico para essa edição inglesa e vou criar um registro bibliográfico para essa edição em português. Eu poderia usar um campo do MARC, é o 77x, tá? Ou 7xx. Eu vou lá para os campos 7xx, que faz relacionamento entre obras traduzidas e obras que foram traduzidas. E aí eu poderia botar essa indicação de relação, botando até o subcampo W, não, é WW, com a indicação do número do registro bibliográfico que estão se cruzando. Isso é o tal relacionamento na prática, Vitor. Sabe? Eu vou num registro bibliográfico e digo, esse registro está vinculado com outro. Eu vou nesse outro registro e digo, esse registro está vinculado com esse. Para que serve isso? Quando o meu usuário pesquisa no catálogo um registro Código da Vinci, ele vai indicar, olha, foi traduzido do original da Vinci Code. E me aponta até um hiperlink para aquele registro. Isso são os tais relacionamentos. E a gente poderia fazer relacionamentos de edições. Quinta edição, quarta edição, terceira edição, segunda edição. 5 registros diferentes poderiam estar todos relacionados, amarrados dentro do registro bibliográfico. Isso já existe, pessoal. Só que daí todos teriam um subcampo I com a designação da relação. E aí já é a relação entre manifestação e expressão, manifestação, que, se eu não me engano, é o apêndice K ou L do RDA. Esse comentário, deixa eu ver, que ele é um pouco longo. Os catálogos são produtos essenciais das bibliotecas e constituem objeto de direito à informação básica que deve ser oferecida de forma proativa. Penso que está mais do que na hora de aliarmos a discussão técnica sobre catalogação com a discussão política, na tentativa de assegurar o direito ao catálogo, a ser discutido por meio de normatização, fiscalização e autuação pelos CRBs e as instituições que não garantem o acesso a esses produtos nas unidades de informação. O que você acha disso? Fantástico, nossa, queria ter uma aula com a pessoa que escreveu isso, porque então, como disse, eu conheço esse termo aí de catalogação social, e a pessoa que comentou isso, peço que até entre em contato comigo, tá? Gostei muito de ouvir isso, nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, te confesso, dentro de uma limitação, de uma bolha aqui, pô, fantástico, eu só tenho a concordar nesse momento, eu gostaria de ler mais temas sobre isso, sabe, sobre o acesso à informação e como os catálogos estão nisso, mas realmente, sim, os catálogos, eles potencializam a descoberta de recursos e uma sociedade bem informada, sabe, ela vai fluir melhor, mas realmente, assim, é só concordar e gostaria de aprender mais sobre esse tema. Essa chegou aqui de novo no direct do perfil. Uma vez que a ABN é a Agência Bibliográfica Nacional, ela não deveria ser a responsável por prover os registros RDA para os catálogos das bibliotecas de menor porte? Qual é o papel da cooperação no RDA e qual é o papel da Biblioteca Nacional na implementação do RDA no Brasil? Tá, o primeiro ponto, tá? Se pegarmos lá na minha fala o controle bibliográfico universal, a união dali, parceria entre a Unesco e a IFLA, o entendimento de que era melhor concentrar tudo em registros e não numa única biblioteca, aí que veio o depósito legal para as bibliotecas nacionais, elas são o centro. É por isso que tem o depósito legal na Biblioteca Nacional, para que todo mundo mande. E as bibliotecas nacionais trouxeram para elas, essa percepção. Então, já que nós estamos recebendo todos os materiais, vamos normatizar a descrição bibliográfica. Nos Estados Unidos, a Library of Congress. Na Argentina mesmo é a Biblioteca Nacional da Argentina. No México é a Biblioteca Nacional do México que faz esse trabalho. Por mais que a Biblioteca Nacional do México está intimamente ligada à UNAM, a Universidade Autônoma da Cidade do México. Então, sim, ela deve, mas não é a missão dela. A Biblioteca Nacional ela não surge para fazer catalogação para nós. Isso é uma visão equivocada. Ponto. Ela pode potencializar, sim,
recursos que ela possui. Isso eu também acredito. Mas é que ela tem o dever de criar registros em RDA, ou que ela já deveria estar trabalhando em RDA. Não, nada, nenhuma relação de obrigatoriedade. Obviamente que ela poderia ser a referência nacional, e seria ótimo, porque tem excelentes profissionais lá dentro, sabe? Eu também tenho posições, opiniões e percepções do que ou como a Biblioteca Nacional poderia fazer, mas a gente tem que entender o quadrado ali de cada um e as obrigações. As obrigações da Biblioteca Nacional estão no depósito legal, sabe, na resguarda da memória intelectual brasileira. É muito maior do que na obrigação de catalogar livros para nós, sabe? Esse é um ponto. Poderia servir? Sim. A Biblioteca Nacional dispõe, para mim, também, a USP também tem um controle de vocabulário muito bom, a UFMG também, a PUC do Paraná também tem uma boa, mas caramba, o controle de autoridades de assuntos, nomes de pessoas da Biblioteca Nacional, fantástico, uma das melhores do mundo. É muito bom. Aí eu penso, por que ou, sabe, apenas é uma percepção, por que isso não está disponibilizado para todas as bibliotecas? Dou um exemplo nos Estados Unidos, mas é um serviço pago. Nos Estados Unidos, eu abro uma biblioteca hoje, Vitor. Hoje, a gente está abrindo uma biblioteca, eu e tu, sócios em uma biblioteca. Aí a gente vai começar a catalogar os livros. Mas a gente não tem um tesauro, a gente não tem um controle de vocabulário pronto. Tá? Nós estamos lá nos Estados Unidos, nosso catálogo é zerado. Sabe o que a gente pode fazer nos Estados Unidos, Vitor? A gente entra em contato com a ALA, nós assinamos toda a lista de autoridades com a ALA não, com a Biblioteca do Congresso. Nós assinamos toda a lista de cabeçalhos de assuntos deles. Em uma manhã, a gente descarrega e carrega em nosso catálogo 500 mil registros de autoridades, Vitor. Ou seja, todos os assuntos vão estar controlados, nomes de pessoas, pagando uma taxa. Mas olha que absurdo de fantástico, Vitor. E quem está assistindo. Numa manhã, tu controlou todas as autoridades da tua biblioteca. Controle de vocabulário uniforme no país inteiro. E isso faz falta na Biblioteca Nacional, porque ela não vende o seu catálogo de assuntos, ela não doa o seu catálogo de assuntos. Ela permite hoje que eu entre ali e baixe registro por registro. Vitor, são mais de 300 mil registros. Como é que as bibliotecas vão ficar baixando uma por uma? Sabe? Então, esse sim é um serviço que poderia disponibilizar, já que já existe, já que lá já está, mas até digo, deveria ser pago. Não tem que ser dado, porque tem sustentabilidade aí, gente. Não tem que ser um valor absurdo, sabe? Tem que ser um valor acessível para todos, mas tem que garantir o pagamento do servidor. Servidor que eu digo aqui é o computador, tá? O espaço ali para poder fluir isso, mas é uma percepção que eu tenho. Marcelo, eu te agradeço muitíssimo por essa conversa, pela exposição, pelas dúvidas que você tirou da gente aqui assistindo, por responder as perguntas. A gente acaba quase sempre ultrapassando o tempo de 60 minutos do Instagram, agora a gente já está em 90 minutos, são 7h32. Mais uma vez eu te agradeço, eu vou passar alguns informes rápidos e eu vou te passar de novo a palavra para você fazer as suas considerações finais, passar uma mensagem para o pessoal que está assistindo. O primeiro informe, gente, é da live de amanhã. A gente vai receber a professora Isa Maria Freire, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Então, amanhã às 6 horas, venham aqui, estejam aqui com a gente. A gente vai falar sobre pesquisa na ciência da informação. Vai ser bem legal de assistir. Fizeram um grupo de gênero no WhatsApp, isso já de algum tempo, acho que se originou na live do Carlos Wellington na primeira semana, ou na live da Natália já na segunda semana, não tenho certeza, mas desde então existe um grupo de gênero feito por bibliotecários ou estudantes de biblioteconomia para os colegas da classe. Quem quiser participar, é só mandar uma mensagem no direct. O Wallace falou que colocou de novo o texto da Dandara, o link do texto da Dandara aí nos comentários, que ela publicou hoje, saiu na Biblio, que é o Coronavírus e Desigualdades, alguns apontamentos para bibliotecários. E acho que de informes são esses que eu tinha para dar,
Marcelo, te passo a palavra para você ficar livre para falar o que quiser, suas considerações finais e a sua mensagem para o futuro, o que você quiser. Faça isso, não me dê a palavra ali, porque eu sou um pouco chavista. Me deixar, eu vou ficar falando, mas não. Te agradecer, tá, Vitor? Tu, Wallace, pelo convite, pela forma educada como me trataram desde o início, só agradecer. Parabenizá-los pela iniciativa, fantástica. Poxa, precisamos de iniciativas como essas e esses movimentos que vocês fizeram. Poxa vida, bacana. E fico extremamente feliz de poder estar aqui, tá? Hoje conversando com vocês. Em relação a recados finais, fico muito feliz desse movimento que está havendo pela catalogação hoje, né? Desse entendimento da relevância. Ela não é mais importante do que nenhuma outra área da biblioteconomia, assim como ela não é menos importante do que qualquer outra área. Isso é um ponto bem importante. Apoiar o desenvolvimento da catalogação brasileira não é deixar de apoiar outros movimentos, sabe, outras necessidades. É apenas paixão por estudo, sabe? Ponto. Eu me apaixonei por essa área, às vezes eu nem estou atuando nela, mas são os livros que eu leio no domingo, no sábado, não adianta, é paixão. Quando a gente pega o gosto por algo, é isso. É o que ocorreu comigo. E todo mundo deve ter a sua, né? Opa, só voltar aqui. Mas então, agradecer e poder estar conversando hoje sobre um tema que eu gosto bastante. Encerrando, realmente, novamente, apoiem o movimento associativo brasileiro, não por hoje eu estar na coordenação do grupo de trabalho em catalogação, mas realmente precisamos ter uma classe forte. Prevejo que economicamente vamos enfrentar períodos, sabe, obscuros diante de tudo que nós estamos passando, e a biblioteconomia precisa estar fortalecida, ter voz, sabe, para que quando ela for atacada e as bibliotecas forem atacadas, tenhamos pessoas ali para defender. No início de um dos episódios da primeira temporada da série Cosmos, o Neil Tyson inicia falando, né, de que a biblioteca de Alexandria, ela servia só a burguesia. E quando ela foi atacada, lá pela região não eram os mais egípcios, mas era lá da região de Pérgamo, quando ela foi atacada, a população não quis defender, porque ela nunca usou a biblioteca, por que ela ia morrer pela biblioteca? E aí a burguesia também era tão pouca que ela também não conseguiu defender as bibliotecas. Então, precisamos estar frente às bibliotecas, porque em algum momento elas podem ser atacadas e precisamos da população para defendê-las. E a mesma coisa com a biblioteconomia. Precisamos de um movimento forte para que quando ela for atacada tenhamos pessoas lá para defendê-la. Então, com isso, encerro agradecendo novamente, agradecendo a participação de todos. Fico extremamente à disposição aqui pelo próprio Instagram, podem me adicionar, e qualquer questão que queiram conversar sobre catalogação, novamente, é uma paixão que eu tenho. Então é só entrar em contato aí, vou estar sempre à disposição. Obrigado, viu, Vitor? Obrigado, Marcelo. Seu arroba é @Marcelo Voto. Isso, com 2 T's. Gente, então, adicionem o Marcelo, conversem com ele sobre catalogação. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e até amanhã. Eu vou encerrar a live agora. Valeu, Marcelo. Tchau, Vitor.